muito bem, segundo o autor, propôs no sábado à tarde, né? São 6 os embates de Jesus. O primeiro, então, acontece nesse episódio da purificação do templo. E agora nós vamos ver mais 5 episódios distribuídos nas lições de terça, quarta e quinta. Os 2 episódios relacionados para terça-feira são o batismo de João, que Jesus trouxe em voga quando perguntado com que autoridade ele fazia as coisas que realizava, e depois, então, seguido da parábola dos lavradores maus, que esta é a porção da terça-feira. Interessante, muito possivelmente, esta pergunta que se dá na terça-feira, no dia seguinte à purificação do templo, e 2 dias depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, esteja relacionado exatamente com esses episódios e com tudo aquilo que Jesus já havia demonstrado, todo o seu poder. E com que autoridade você faz essas coisas? E aqui Jesus diz, olha, eu lhes farei uma pergunta. Se vocês, então, responderem, essa porção está no capítulo 11, 27 a 33 de Marcos, eu também respondo assim, com que autoridade João batizava? E aqui, então, aquele dilema. Se eles respondessem com a autoridade de Deus, lhes perguntaria Jesus, por que vocês, então, não creram? Se eles dissessem dos homens, eles temiam o povo e não teriam coragem de assumir que era apenas mais um maluco pregando. Também, né? Então, não sabemos dizer. Mentiram. Muitas pessoas usam a mentira como um escape, né, irmãos? Cuidado. Nós temos que ter muito cuidado para não nos valermos de mentiras para escapar de certas situações na nossa vida. Então, Jesus, olha, eu também não digo para vocês. Irmãos, há muitas pessoas que têm dificuldade de reconhecer a autoridade de Jesus. Mesmo na igreja. Será que eu reconheço a autoridade de Cristo? Com que autoridade Jesus faz as coisas que faz as coisas que fez e continua fazendo e ainda fará? Será que reconhecemos isso? Que Jesus tem autoridade para perdoar nossos pecados, tem autoridade para nos salvar, tem autoridade para nos purificar, tem autoridade sobre a nossa vida. Reconhecemos essa autoridade de Cristo na nossa vida para a gente pensar. Às vezes me parece que nós apenas dizemos isso, mas de fato não reconhecemos. Então Jesus engata ali uma parábola dos lavradores maus, e a parábola ela está descrita aqui, né, já entrando agora no capítulo 12, nos versículos 1 até o versículo 12. E Jesus, então, ele vai contrastar a atitude daqueles líderes com a atitude daqueles que arrendaram a propriedade. E eles, na época, para ajuste de contas, o proprietário manda mensageiros e eles expulsam, tratam mal. Vai um segundo grupo, eles tratam mal, matam alguns. E finalmente vem o próprio filho. O que eles fazem com o filho? Vamos tomar o filho agora. Eles entendiam que se matassem o filho, tomariam posse da herança. Olha que detalhe curioso aqui. E finalmente vem o dono, né? O dono da vinha, ele vai e ele, verso 9, ele vai exterminar aqueles lavradores e vai passar a vinha para outros. Olha que indicação Jesus estava dando. E então Jesus aqui usa o texto, né, que está também no Salmo 118, versos 22 e 23. Vocês nunca leram que a pedra que os construtores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular? Ou seja, Jesus está falando ao coração daqueles homens, fazendo um apelo para que eles o reconhecessem como sendo o filho do dono da vinha, o filho enviado para a salvação. A pedra agora que estava sendo rejeitada era a pedra de esquina, a pedra angular, e o texto completo diz, isso é maravilhoso, vem do Senhor. E eles negavam reconhecer esta maravilha. Isso, ao invés de sensibilizar o coração deles, ao invés de tocar-lhes o coração, lhes endureceu mais ainda e com mais decisão, diz o verso 12, queriam prendê-lo, mas temiam o povo. E eles entenderam, diz aqui, termina essa porção, que eles entenderam que Jesus havia dito aquela parábola em relação a eles. E eles se sentiram condenados. Irmãos, quando estamos na igreja, ou quando em alguma conversa, e alguma porção da Escritura em nossa comunhão pessoal, ou
alguém, um sermão, ou mesmo a lição da escola sabatina, alguém toca alguma coisa sensível da nossa vida, como é que nós reagimos? Com reconhecimento, com perdão, com confissão e arrependimento, ou endurecemos mais o coração e nos voltamos contra a fonte de onde surgiu aquilo, contra a Bíblia, contra os escritos de Ellen White, contra o nosso cônjuge, contra o pastor. Que Deus nos dê um coração sensível, amigos, irmãos, para que não endureçamos o nosso coração como fizeram aqueles líderes do povo. Que Deus nos dê essa graça. Aqui terminamos a lição da terça-feira.